né? Setores da esquerda passaram a defender muito claramente que o básico, o fundamental, né, para sustentar aí uma família operária, uma família de trabalhadores, não é sequer nem mesmo o salário mínimo. Vou explicar para vocês aí o problema, né? No dia de hoje, a gente se deu conta, amanhã você pode, inclusive, acompanhar. Nós escrevemos aí um artigo no Diário Causa Operária sobre esse tema, mas queria destacar e compartilhar aqui com vocês, né? O PSOL, né, lançou aí no seu sítio eletrônico, né, um chamado a uma campanha chamada Renda Justa, né, em defesa daquilo que eles consideram, como não diz o nome, né, ser uma renda justa, uma renda devida aos trabalhadores. Né? E na campanha, no seu sítio eletrônico do PSOL, que vocês podem ter acesso, né? o PSOL, assim como muitos outros setores da esquerda nesse momento, mostra claramente que abandonaram a defesa até mesmo do salário mínimo miserável, né, estabelecido aí pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, a proposta em nome da campanha Renda Justa, né, que é acompanhada inclusive do enunciado, o básico tem que ser permanente. Né? A campanha chama as pessoas a assinarem um abaixo-assinado cujo objetivo seria garantir, nas palavras do PSOL, a renda básica de R$ 600 de forma permanente a todos que precisam para sobreviver. Bom, esse dado é importante, a gente queria destacar, porque a esquerda adotou a política de que uma família trabalhadora, para sobreviver, precisa de apenas R$ 600 por mês. Né? Essa aqui é uma posição que para muitos pode não aparentar, né, para quem não tem uma ligação com os interesses, com as necessidades da classe trabalhadora, mas que obviamente é muito grave. Né? Esse problema aparece também, nós vamos falar mais detidamente, à primeira vista, no próprio plano de reconstrução do Brasil, né? E em outras formulações da esquerda. Né? O problema é de que a gente deveria defender como renda mínima, né, os miseráveis R$ 600 que o Bolsonaro e todo o Congresso reacionário aprovaram como um auxílio emergencial. É preciso destacar que, primeiro, né, esse valor é um valor tão miserável que é um dos mais baixos do mundo. Né? Nós já destacamos aqui, em inúmeras oportunidades, o caso de países como a República Dominicana, né, um país paupérrimo, né, que pagou aí como a título de auxílio emergencial um valor maior do que o Brasil. Argentina, vários outros países. Né? Bom, em segundo lugar, que é a defesa de que o básico, como faz o PSOL, o básico, né, para sobreviver uma família é R$ 600, né, obviamente é uma confissão, então, de que nós podemos já uma defesa do rebaixamento do salário mínimo, porque o salário mínimo prevê justamente nada mais é do que o básico, o elementar. Né? É como diz a Constituição brasileira no seu artigo 7º, né, que os trabalhadores urbanos e rurais deveriam ter assegurado, diz a Constituição, um salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, vou reler, vitais básicas, e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos, etc. E tal. Isso é o que diz a Constituição. Quando a esquerda abre mão de defender o salário mínimo, né, está abrindo mão de defender o que está escrito na própria Constituição. É um retrocesso. Né? Não se trata de defender nem aquilo que a lei burguesa, a lei estabelecida pela burguesia, estabelece como sendo o mínimo. Né? Os mais experientes, aí, como eu, hão de lembrar o seguinte, que a esquerda, ao longo de muitos anos, fez cavalo de batalha para colocar aí nos seus programas a defesa do salário mínimo do Diese, né, que era uma espécie de abstração.
Porque para muita gente, o que é um salário mínimo do Diese? Não significa absolutamente nada, é linguagem de sindicalês. Né? O pessoal escreve lá só para os entendidos do movimento sindical saberem o que é. Bom, traduzindo para o português, né, para a linguagem que os trabalhadores entendam, é o seguinte: o salário mínimo de Diese seria o salário calculado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, né, com aquilo que seria necessário para o trabalhador e sua família. Bom, esse valor que a gente tem questionado ao longo das últimas décadas, porque o Diese ele não é uma organização exclusivamente classista dos trabalhadores. É uma organização que participa de entidades patronais, organizações ultrapelegas, como a Força Sindical, cujos dirigentes já comandaram o Diese, né, e até setor ligado ao PSDB. Né, o dirigente mais importante, mais conhecido de toda a história do Diese foi o Walter Barelli, que nada mais, nada menos veio a ser secretário do Trabalho dos governos do PSDB em São Paulo, um tucano. E esse valor, então, ele foi sendo sucateado. Mas mesmo o salário mínimo do Diese, sucateado, controlado, com empresas, né, ele aponta que, para suprir essas necessidades fundamentais, hoje no Brasil seriam necessários cerca de 4.500. Então, veja só, quando ao longo de vários anos também, o PT, por exemplo, nos seus programas de governo, lá antes de tomar posse, em 2003, defendia um salário mínimo de $500, como valor mínimo, né? O que hoje daria, em valores mais ou menos atualizados, perto de R$3.000. Né? Então significa que a esquerda, quando defende essa miséria, essa esmola de R$600, está defendendo menos de 60% do valor atual irrisório do salário mínimo estabelecido na legislação, e menos de 14% do salário mínimo do Diese, que a esquerda dizia defender lá atrás. O que mudou? Melhorou? A moeda ficou tão forte que agora com R$600 dá para manter a necessidade? Ou será que mudou a esquerda, que está de pança cheia, né, que virou deputado, que virou assessor parlamentar, que não vive com R$600 muitas vezes nem por dia, né, porque só o vencimento inicial de um deputado é de mais de R$30.000, ou seja, eles estão defendendo aí como sendo o básico, 2% do vencimento básico do deputado, né? Porque aí se acrescenta auxílio moradia, auxílio mudança para deputado que não muda, né, de R$33.000, né? Transporte, e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e essa esquerda está defendendo esse valor como sendo o básico. É uma demonstração de que a esquerda perdeu qualquer relação com a vida real do nosso povo, né, com a população faminta, com mais de 85 milhões de pessoas, segundo pesquisa que nós divulgamos aqui do próprio IBGE, né, que mostram que estão passando fome, né, que estão em situação de insuficiência alimentar, né, que nada mais é do que fome, em diferentes níveis, seja todo dia, né, uma vez por semana, etc. e tal, mas que é uma demonstração de total desguarnecimento numa questão elementar como essa é a questão da alimentação. É uma esquerda descolada da realidade, do sofrimento do povo, tem que rejeitar essa política.